E aí, vamos começar? Tô mandando as mensagens aqui, mas vamos nessa. E aí, como foi o final de semana? Alguém deu tempo de ler aquele calhamaço de material? Ler, relembrar, ver uns filmes, olhar para ver se consegue perceber mais os planos, esse corte? Ou ninguém viu? Não teve Eu vi tempo. um filme só. Eu filme eu não vi, mas eu dei uma olhada no material e fiz umas imagens, assim. Tava na praia no fim de semana e daí consegui fazer umas imagens, Legal. pensando um pouco. Mas acabei não vendo o filme, eu tenho visto mais série, assim, nas últimas semanas. Mas Não tenho séries visto também muito funcionam. também, mas... Hã? Séries também funciona muito, né? Porque assim, a minha ideia, se vocês viram, se vocês perceberam que é mais ou menos aquilo, uma costura daquilo. Né? Você tem um plano geralzão, aí você tem porta para fechado, close, você não tem uma. Hoje a gente vai meio que destrinchar como compor esses quadros melhor e onde posicionar, né? Porque assim, às vezes a pessoa fica louca assim, tá, onde é que a gente posiciona esse tripé? Aqui, 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 aqui para um lado, para lá. Então assim, tem uma ideia de como a gente pode como é a linguagem universal que já foi criada para esses posicionamentos, para esses preenchimentos, para esses enquadramentos, né? Além daquelas caixas todas, né? Então, até para a gente chegar. Eu fiquei pensando bastante, Juliano, com o que tu apresentou e acho que agora a nova ferramenta já era super importante, mas eu acho que com essa pandemia, né, Paula, eu acho que apareceu ainda mais, né, a importância de como comunicar, né, porque a gente, né, eu pensando na nossa responsabilidade, a gente tem um projeto com tanta imagem, mas aquilo ali pode ser é um diamante bruto, depende da lapidação, né, que tu dá, como é que tu vai apresentar isso para as pessoas, né? Então faz toda a diferença, uma coisa mais profissional, né, que eu acho que passa junto com a mensagem, né, com o conteúdo, a forma, né? Então eu fiquei pensando que a gente não tem muito equipamento, né, Sula? Eu não pensei que Essa coisa da forma, Lúcia, essa coisa do equipamento, a gente vai ver ali na frente que existem várias variáveis possíveis, né? E essa coisa da forma, para mim, é uma. Assim, quando eu comecei a trabalhar com conteúdo em 2010, eu fui fazer um. Eu sou da Bahia, então a primeira coisa que veio de conteúdo na Bahia foi o quê? Música. Alguém, a Google apareceu para comprar 300 clipes. Eu disse, quanto? Diga. A Mariana da Coralinas falou que Ó, está aguardando Mariana o Grande. avião. Eu Ok. estou mandando, já mandei mensagem para a Júlia também, da OTEC. E para Bárbara. Júlia me mandou uma mensagem que não vai entrar hoje, que ela teve um Ah, problema. bom, já até mandei. Vou mandar então para a Bárbara e acho que é Luiz Henrique e Guilherme, do Aure. Olá, Mariana. Tudo bom? Como vai? Bem-vinda. Acho Oi, que gente, boa Mariana eu já tarde. falei quando a gente fez um trabalho, né, Mariana? Você já grava o material aí, não é isso? Foi para aquele que foi exibido naquela live. Perfeito, perfeito. Exatamente. Então, Mariana já tem total noção das Oi, coisas. Mariana, eu sou a Paula da OIT, que a Oi, gente já se Paula. falou para se conhecer Tudo bem? virtualmente. Pois é, prazer, gente. Prazer. aonde a Mariana está? Eu tô na cidade de Goiás. Apresenta um pouquinho também Isso, sobre o Mariana. Ah, projeto. Fala, então a gente. bora. Eu perdi o encontro primeiro de todo mundo. Acabou parecendo outra coisa, mas acompanhei vocês na gravação do YouTube depois. Eu sou Mariana, né? Tô, tô estudando cinema na UF já há alguns anos em Niterói, mas na verdade eu sou daqui de Goiás mesmo, que é onde eu sou integrante da Associação Mulheres Coralinas, que é uma associação que foi formada num projeto em 2003 ainda, que era primeiro um projeto e depois avançou para ser uma associação que junta em torno de 70 mulheres assim no artesanato, no que a gente chama de saberes das mãos aqui da cidade de Goiás, que cerâmica, o bordado, a gastronomia, a escultura com fibras naturais, o cerrado. E a OIT está junto assim já pelo segundo projeto assim consecutivo, apoiando a associação, uma série de ações. Então eu estou junto desse grupo de mulheres, aí eu estou há alguns anos guardando a memória em imagem e som, e agora seguindo aqui. Maravilha.
Bem-vindo, Mariana. Eu já vi suas imagens. Você é muito sensível. Gostei muito de suas imagens já. Você já, Obrigada, gente. você não perdeu nada, na verdade. Você já sabe tudo. Você está estudando cinema, já sabe tudo isso. Aqui a ideia é a gente poder fazer essa construção, né, desses projetos, com criar uma unidade geral em todos esses projetos, uma linguagem, que é uma coisa que eu estava voltando aqui no início, falando aqui agora, que em 2010, quando eu comecei a trabalhar com essa coisa de conteúdo, aqui na Bahia, a Google veio e me comprou 300 clipes. Eu disse, 300 clipes, por que 300 clipes? Porque eu tinha conseguido desenvolver a linguagem com as HDSLRs, de você rodar em 24 quadros, usar as lentes com campo de profundidade, que é mais ou menos isso que a gente vai explicar hoje até o final do dia, e produzir isso, né, com essa estética cinematográficazinha, nessa rapidez, sem precisar rodar aquelas câmeras grandes. E a gente produziu aqui, durante 7 dias de carnaval, 300 clipes. Eu coloquei 5 ilhas de edição no circuito, né? E a gente rodava e editava, eram 100 pessoas, né? Misturado, cada equipe tinha 5 câmeras dessas 60D, 5D, né? Que daqui a pouco a gente produziu sobre a seguinte frase, a mesma frase que está no filme que a gente discutiu semana passada, que a gente falou sobre invasão de privacidade e rede social, né? Dilema de rede social. Dilema, não sei o nome em português, social, eu acabei fiquei com o nome em inglês, social dilema, né? Dilema das redes. Dilema das redes, pronto. Dilema das redes. Que eles falam que o conteúdo bem produzido, assim, assado, foi isso que foi feito com as fake news, conseguem gerar um impacto muito grande. Então, é mais ou menos essa ideia desses recortes que eu estou tentando juntar aqui, entendeu? Trazer um pouco de formato de enquadramento, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho nesse início sobre essa regra básica, né? dos textos, né? De dividir os quadros e a gente posicionar para entrevista, para isso, aqui. Falar um pouco dos enquadramentos do tipo de ângulo, chegar a essa coisa de brincar com o campo de profundidade. Amanhã eu quero falar um pouco mais de luz, né? Para a gente ter uma noção desses 3 pontos de luz, pelo menos, do que a gente faz com o ponto, né? Onde é que a gente posiciona uma luz, por que a gente usa uma luz mais dura, uma luz mais suave. Essas opções para a gente conseguir produzir, né, essas pontas de projeto, porque na verdade uma coisa que já estava acontecendo, eu venho há alguns anos produzindo alguns documentários para o IT, mas a gente chegar e ter recurso com a equipe toda para chegar aí, às vezes é financeiramente inviável. Eu levar um equipamento, você ter uma equipe aí que produz o conteúdo é incrível, porque a gente consegue manter uma produção constante de conteúdo, sem precisar gerar a demanda. Então, a gente consegue gerar um banco virtual daqui a pouco para o OIT, que cada projeto sobe semanalmente uma demanda de como é que a gente está gerando. E a gente consegue, Paula vai acionar, pô, e aí? Já tem uma leva para que a gente consiga gerar um material de conteúdo para isso? Porque, assim, essa importância da comunicação, gente, a gente está vendo. Um rapaz hoje foi na ONU e foi dizer que ele está tocando fogo, né, nos índios, ou que ele está tocando fogo no Pantanal é índio e quilombola. Pelo amor de Deus, gente. E ele falou aquilo para a comunicação dele, não é para a comunicação da gente. Ele falou disso, para a comunicação dos fiéis dele, que ele já cadastrou e que ele tem que cadastrar para poder. Então a gente precisa ganhar nosso público. A gente precisa mostrar que está sendo feito um trabalho. Então, essa importância de gerar esse material com qualidade, né, de gerar esse material com padrão internacional, para a gente chegar e para a gente poder produzir e mostrar e fazer comunicação de verdade, assim, fazer uma comunicação eficaz com relação a direitos humanos e conseguir combater essas fake news com argumentos, né? Porque o negócio é muito sério. É muito sério. É o novo poder. Né? Vamos começar a aula? E eu sinto, assim, só para complementar, uma vez que ela é disseminada, quer dizer, sinto não, né? Não tem mais controle, né? E por mais que depois você divulgue uma errata ou que algo não é, né, verdadeiro, não tem mais controle. Não tem mais retorno. Não tem mais controle e é mentira esse negócio de que derruba, atira. Não, o negócio foi compartilhado, o negócio já entrou, entendeu? E todo mundo sabe disso e é um poder muito sério, né? Então, mas vamos lá. É assustador. A gente está nessa fase aí, a gente veio para isso. Muito bom saber que tem projetos e tem pessoas atrás dos projetos para poder colocar isso aí no ar. Então,
Bem-vindo. Guilherme entrou aí, não foi? E Bárbara nada, né? Meu Deus. Tá bom. Vamos lá. Regra dos terços. Essa é uma Peraí, das... só para falar da Bárbara, eu falei com ela agora, ela me respondeu, enfim, ela colocou nos outros dias, né, ela não pôde, que nesse momento ela está indo para um enterro de um amigo. Meu Deus. É. Depois ela olha o material, então. Vamos lá. Isso, mas tá. Que semana, hein? Virgínia e Bárbara na luta aí. Nossa, nossa. Essa é uma das regras mais básicas, mas muito, muito eficiente na fotografia. Que é você cortar o seu quadro. A da regra dos terços, né? Dividir em 9 blocos, 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. Não é por acaso que os celulares e as câmeras fotográficas vêm com essa grelha. Tem gente que não gosta que fica essa linha. Eu adoro, deixa a grelha lá que ajuda a enquadrar. Isso é uma coisa básica. Então, os estudos fotográficos, né, chegaram a essa conclusão, né, que existem esses pontozinhos. As pessoas olham depressa, é assim, com muita, é automático, é o ponto rápido, né? Então, se você perceber, tem muita gente que inclusive tem o hábito de colocar sempre na esquerda ali, porque tem essa probabilidade de que o ponto da esquerda aqui, ele é 41%, né? Dentro de uma pesquisa que fizeram, um teste mesmo, colocando as pessoas em uma cabine, fazendo olhar para lá, eles conseguiram chegar a esses dados, que 41% olha mais para esse ponto, 21% para lá. Então, você amarrar o seu enquadramento nesses pontos vai te garantir já um enquadramento padrão, né? Um equilíbrio de imagem e que consiga atrair o olhar com a forma mais rápida. Aqui alguns exemplos. Você pode escolher uma parte do rosto. Eu gosto muito de enquadrar o olho. Eu digo que a imagem comunica com o olho. Chegar ali naquele ponto e botar o olho esquerdo, eu adoro botar isso na entrevista, trazer mais a pessoa, né? Escolher o primeiro plano, né? Aqueles planos que a gente falou na última aula, o close, enquadrar ali no olho. Dividir, no caso, né? Você trazer também para o centro, funciona muito ali como essa... Alguém já conhecia essa regra? Já utilizava? Funciona? Não? Então, passem a usar. Para foto. Eu sabia para foto. Você sabia para foto? Pois é, isso aqui é totalmente usado em filme. Ó, esse filme aqui, ele inclusive, ele enquadrou o olho e a arma nos quadros, para poder te trazer exatamente a expressão. Se você começar a olhar os filmes a escolinha americana mesmo trabalha com esse tipo de enquadramento em praticamente todos os planos. Hoje em dia, você já encontra documentários com uma linguagem muito mais moderna, com outro tipo de enquadramento, com outro tipo de divisão de diagrama, mas que já gera uma fotografia mais complexa. Essa é uma fotografia bem padrão e que funciona, que é totalmente utilizada em telejornalismo, documentário, ficção. Juliano, e essa questão, assim, que eu vi ali, por exemplo, esse enquadramento desse homem, né, que estava aqui na outra imagem, que é a partir, tipo, do peito para cima, assim, né? A gente está fazendo agora, lá na ONG, uns testemunhos. A Lúcia, né, faz alguns meses já, que teve essa ideia de a gente fazer uma campanha de testemunhos. A gente quer usar nas redes sociais, a gente quer usar no nosso site, enfim, a gente tem várias ideias para esses testemunhos. E a gente está enquadrando mais ou menos as pessoas que a gente está filmando, né? Virgínia também, e a gente está enquadrando dessa forma, assim, mais ou menos como tá esse homem careca aí da foto. E eu não sei se seria o ideal, assim, pegar essa parte, né, do peito para cima. Eu acho um excelente quadro. Como a gente viu na aula anterior, ele é um quadro mais normal, né? Como a gente chama de primeiro plano, né? Ele é considerado, né, o plano do peito para a cabeça. Eu gosto muito desse plano, eu utilizo ele até porque você roda geralmente com opções
que se você precisar, você pode dar uma cropada, você pode dar uma ampliada na imagem. Então, você não perde muito se você quiser botar ele num close, por exemplo. Aham. Né? Aham. Ou Ela quer falar comigo, pode falar rapidinho. O que que é? Agora, Lúcia, tu tá com o microfone ligado. o que eu aconselho é você não fazer só tudo de um lado. Você pode fazer de um lado, de outro, de um lado. Pois é, agora eu tava pensando nisso, porque a gente tem colocado mais a pessoa pro lado direito. Assim, quase todos que a gente filmou. Tem dado Você roda certo. num dia do lado direito, no outro dia tu roda do lado esquerdo, para não precisar ficar mudando a luz ou ficar Aí passa o som. pensando no posicionamento, mas eu acho o plano Mas é que eu não padrão queria que tu ótimo. jogasse mais. Eu aconselharia a fazer exatamente isso. Uhum. Beleza. Essa coisa do enquadramento é rapidinho que a gente vai dar uma passada aqui, porque assim, eu vejo muito, às vezes a pessoa, você vai fazer uma entrevista e você não tem uma noção de como é essa entrevista. Se você vai estar junto da pessoa, se você vai estar atrás da pessoa, ou se essa pessoa vai estar sozinho, né? Eu fico dizendo que às vezes é horrível você estar numa entrevista e tem uma pessoa do lado que ele não fala, ele não sabe se olha para a câmera, ele não sabe não chega mais não. Então é muito bom entender assim, quando você coloca duas pessoas no quadro, quando você coloca três pessoas no quadro, quando você coloca, ou quando você usa uma pessoa no quadro, qual é a intenção da sua imagem, né? Você vê, você está fazendo uma entrevista, o mais correto é o que você fez, você botou uma pessoa no quadro. Se você quiser aparecer na entrevista, ou às vezes tem documentário que o jornalista aparece, mas aí a gente vai falar de um plano aqui embaixo que é o over the shoulder, que aí você aparece com um plano de ombro, e aí você tem uma conexão para poder você fazer uma entrevista, e não, de repente, duas pessoas em pés lá fazendo uma entrevista. Então, acho que foi uma excelente escolha. E esse momento agora a gente tem uma noção de como a gente realmente fazer esse quadro. Além de você enquadrá-lo, né? Mas o que é que você vai colocar nesse quadro? O que é que você vai compor nesse quadro? Por que não está passando isso? Eu já falei para vocês que eu acabo usando essas coisas americanas, mas ele é o single, ele é sozinho, ele é uma pessoa só, né? A ideia é que existe apenas um objeto principal e que você tem um desejo de isolar essa situação. Tipo, você vai contar uma história de uma pessoa, no caso de uma entrevista, você vai falar a história de um casal, então você vai falar a história são duas pessoas que você vai estar entrevistando ao mesmo tempo, ou você vai falar a história de... Entendeu? Então, assim, qual é a sua história, né? Parte daquele princípio de lá até para você escolher esse quadro. Eu vou fazer uma entrevista, eu não preciso estar na entrevista, porque, na verdade, eu só quero ter a resposta da pessoa. A minha fala não vai sair nem a edição. Né? Às vezes você faz uma entrevista, mas o cara vai lá e enquadra o jornalista, mas nem o jornalista, às vezes, aparece na edição. Então, ter essa noção do que você quer. Né? Você está fazendo um documentário ou uma matéria. Você está fazendo... A matéria vai ter jornalismo nesse formato. Essa é uma coisa muito, muito importante para poder se pensar. A gente tem a opção de fazer ele com sujeira ou sem sujeira. Né? Essa coisa do sujeira ou sem sujeira, tipo assim, você vê aqui, eu te dei algumas opções de quadro, só que tem uma delas, na da lateral da direita, você tem uma interferência, né? Você tem uma interferência, por exemplo, tem uma interferência de uma pessoa que está ali no quadro, você tem interferência, né? Ali você está a interferência de uma perna, por exemplo. Essa sensação de interferência só é colocada numa cena se você tem a necessidade dessa cena. Eu só crio uma interferência, às vezes, numa cena de entrevista, de um objeto. Se eu quiser, que eu estou, por exemplo, estou fazendo uma entrevista de um representante da ONU, então tem lá uma bandeira da ONU ali atrás, ele está ali sujando o negócio. Então eu compus a imagem pensando em dois objetos, um representante e meu elemento que compõe isso. Então eu vou lá e ainda dou uma luzinha para isso. Então, como é que você vai fazer a composição dessa cena, né? Tudo bem que isso aí eu estou usando a bandeira da ONU não como um elemento de sujeira, mas como um background, né? Não como elemento de sujeira. Mas essa casa do elemento de sujeira é mais se você tiver uma interferência de alguém, se tiver um repórter, né? Ou alguma coisa. Você vê que nessa cena aqui de baixo ele te dá uma sensação de solidão, né? Então, às vezes você tem um religioso lá, você vai gravar um templo, você vai gravar uma pessoa, você quer fazer essa cena de... Então, você
Faz um quadro com ele lá sozinho andando, vindo sozinho, andando a cena. Pô, você compôs o negócio. Você fez uma cena linda. Só com uma pessoa. Então, a orientação dos personagens entre si pode variar, mas você pode usar duas pessoas em uma cena, sempre Ju, com só alguma intenção. Opa. desculpa. A Mariana caiu, parece, e ela pediu para. Ela está tentando entrar de novo. Eu não sei se ela está pedindo. Ah, é, tem uma turma aqui, peraí. Tá ela. Desculpe. Nada, vamos lá. Tem que avisar mesmo, porque eu tô com sharing aqui e não vejo, Paulinho. Tem que avisar mesmo. Show. Olá, turma. Então, enquadrar duas pessoas é aquilo que eu falei mais cedo, só sobre a logística de necessidade, né? Eu tenho uma relação de afeto, né? Dois amigos que estão chegando ali, que vale a pena, aquela é uma cena, ou são três pessoas que estão fazendo uma oração, então enquadrei os três ali naquele momento, ou uma cena de três crianças, então, elas estão interagindo, né? Ou é um conflito, elas estão brigando, ou é uma brincando, ou até, no caso, né, como eu falei, assim, tipo, eu brinquei do elemento da bandeira, o que ele entra, você enquadra, você bota só na necessidade. Nunca coloque duas pessoas no quadro sem ter essa relação, porque você vai causar um desconforto na cena. Eu mostrei aqui 4 exemplos, dois amigos aqui interagindo, você tem uma relação de conflito, você tem aqui, por exemplo, nesse filme Náufrago, que o personagem da bola está ali o tempo inteiro enquadrado como se fosse uma pessoa, né? E que isso pode nos dar uma ideia, às vezes, de elementos que a gente põe na cena, né? Às vezes é a marca do projeto, às vezes é alguma coisa, entendeu? Às vezes a sala é muito ruim, mas se você botou uma cadeirinha ali, um objeto, uma bandeira, um negócio, resolveu. Então, você criou um elemento para poder compor a ideia. Ou quando você quer criar uma relação, como eu falei, assim, tipo, que você vê um quadro bem aberto, né, um wide, e ele tem aqui duas pessoas em quadro porque eles estão interagindo, porque eles estão falando, né? Então, você pode usar essa coisa de 2, 3, 4, 5. Então, você só coloca no quadro. Eu gosto de falar o que vai interagir. Você ter olho perdido no quadro é muito ruim. Às vezes, até, por exemplo, Lúcia gravou lá um material. Aí tem uma criança que no quadro não tá boa. Reenquadra a cena na edição. Vai lá e ó, estica um pouquinho. Bota o negócio, porque senão, às vezes, uma pessoa no quadro errada mata o filme. Mata a sensibilidade que você está vendo no corte. Entendeu? Então, isso é um detalhe, mas é um detalhe importante. Então, tanto na hora de trazer para a cena, quanto na hora de finalizar, pensar nessa composição. Essa é uma maneira clássica e tradicional. Quer trazer essa sensação de que a gente está incluído no momento, essa sensação de conversa, quer trazer o repórter, né? Eu tenho pensado ultimamente, particularmente, em fazer, né, um filme. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um homem trans, né? Eu fiz a transição já há alguns anos e tenho pensado, né, por acaso que eu trabalho com a OIT, e tenho pensado em fazer um filme, documentar a minha história, documentar a história de pessoas trans, né? Documentar essa coisa toda, essa luta toda do movimento trans e do movimento LGBT. E aí venho pensando se eu vou fazer esse documentário como documentarista, para entrar na história. Se eu for entrar na história, eu vou ter que incluir esse plano. Eu vou ter que entrar na logística desse plano, para poder entrar. Então, não adianta, para você trazer uma conversa para dentro, você tem que trazer o over the shoulder. Você tem que colocar isso. Se você quer colocar a voz do seu documentário lá dentro, você vai ter que sentar na cadeira, bonitinho, e botar uma ou duas câmeras, ou às vezes botar uma câmera e tem que fazer 2 vezes. Tem que fazer uma câmera com a pessoa e depois fazer a versão do over the shoulder. Entendeu? Então, a conversa só pode ser feita assim. De outro jeito, fica desconexa. Não fica tão interessante. Aqui algumas opções. De como você fazer um quadro
de conversa. Coloca os ombros, né? É o take dos ombros, tá? E uma atrás, ó, uma cabeça atrás, uma cabeça atrás. Olha só como você consegue, você tem uma sensação de que você é a terceira pessoa que está ali. É como se você fosse um espectador, você está de olho na conversa. Então, essa é a sensação desse over the shoulder. Quer incluir alguém na conversa? Quer fazer documentário com alguém na conversa? Traz essa perspectiva. Ponto de vista, que é um enquadramento essencial. Às vezes a gente vê o filme inteiro e não vê o que a pessoa está olhando, né? Ou, às vezes, por exemplo, vamos lá falar com... Mariana tá aí? Tá aí. Mariana tava rodando Coralina. Então, tipo, ela fez essas imagens, eu me lembro disso. Você tem a pessoa costurando, olhando aqui para a costura, né? Ou, olhando aqui para o bordado, olhando tudo. E você tem a câmera como se fosse o olho da pessoa. E aí você tem esse ponto de vista. E quando você faz esse corte, você cria uma conexão com o espectador. Porque você viu a cena e viu o olhar da pessoa. Então, é um enquadramento essencial. Às vezes a pessoa... É por isso que quando você parte do princípio de chegar lá no filme, pegar esse roteiro, decupar e sair direitinho e criar esse tempo de pré e dizer, poxa, aqui ó, esse plano, eu vou botar uma câmera aqui, vou me lembrar de fazer uns 2 takes, olhando aqui como se fosse... Porque é 2, 3 takes que vão respirar o seu filme, porque você tem um ponto de vista da pessoa. Né? Juliana, eu tenho uma dúvida. Nesses vídeos que a gente ainda nem tocou muito, né? Mas eles são todos baixinhos, né? Porque é a câmera com as crianças, né? A partir do olhar, é outra perspectiva adulto, né? O difícil vai ser conseguir mostrar isso, né? Que a gente está enxergando ali. Eles rodaram, você está falando que eles rodaram da altura deles. Isso. Mas isso isso é outra perspectiva, né? A gente vai chegar nesse tipo de enquadramento ali, que é mais ou menos a altura dos joelhos, tem no chão, mais ou menos. Existe esse tipo de enquadramento, isso é muito bom, isso é a outra perspectiva. As isso daí crianças, eu imagino que seja tudo baixinho. E isso daí, Lúcia, é uma perspectiva que traz, eu digo assim, muita sensação, entendeu? Traz muita sensação do que elas estão vivendo. Muito bom essa perspectiva. Você contar um filme de crianças e ter essa perspectiva sensibiliza muito mais. Então, excelente. Isso é excelente. É importante ter. Isso tendo, você já tem um recheio de grande cereja, entendeu? O resto aí você vai correr atrás, não tem problema. Mas a cereja você trouxe. Com certeza. E que você tem ter esse ponto de vista, né? Porque ter o ponto de vista te causa até a sensação, tipo assim, às vezes você tem aquela coisa dos filmes de terror. O filme de terror tem muito esse ponto de vista, aquela câmera que parece que é o cara, é o ponto de vista, a gente não vê o cara nunca e só vê aquele ponto de vista terror, mas te dá aquela sensação. Então, eu sinto falta às vezes da gente poder, né, explorar isso nos nossos conteúdos de direitos humanos, poder trazer esse ponto de vista, né, poder trazer o ponto de vista de quem está ali, né, das crianças, dos povos indígenas, né, dos quilombolas, gente, trazer esse ponto de vista, botar ali essa visão na hora de colher, de plantar, né, de produzir. Acho que a gente pode conseguir produzir muita coisa. E lembrando sempre, gente, que o ponto de vista, assim, é muito bom estar ligado com o áudio. Isso eu sempre digo. Deixem os áudios das câmeras viável para ser utilizado. Às vezes a câmera pode não estar com o microfone, mas você não deixa nem a câmera com um áudio estourando e nem muito baixo. Porque tudo te dá a sensação. E é audiovisual. Eu volto a dizer o quanto o áudio é importante. O quanto a gente vai falar ali que você gravar simplesmente com lapelinha de 90, 100 reais vai fazer diferença no seu celular, porque o áudio vai vir de outro jeito, você vai conseguir botar uma trilha. E se você gravou uns inserts com
uma perspectiva que vem com aquela zoadinha de bichinho, de matinho, disso, daqui. Você às vezes não precisa usar nada. É a zoada da chuva, com uma boa trilha introduzindo, e um lettering. E aí você começa a trazer a pessoa para o filme, né? É a zoada tá lá, Mariana, do fio. Isso é muito importante, é audiovisual. Introduzir filmes e trazer perspectiva dos personagens te conecta a cena. Vamos lá, ponto de vista. Esse ponto de vista ele é muito, ele é bem misturado com o insert, né? Às vezes eles fazem um corte junto, né? Eles colocam o ponto de vista e vai lá e faz o cruzamento, a transição, ajuda para uma transição de imagem, o ponto de vista da criança e de repente você por exemplo, você está vendo o ponto de vista do ETzinho aqui e de repente você corta para o ET. Faz muito bem esse corte, entendeu? Muito bem esse corte. Te ajuda no corte. Alguma dúvida desses enquadramentos, ponto de vista, 2, 3, né? Tudo certo? Tudo indo, né? Todos esses quadros que a gente viu desde a aula passada até esses agora nos deram uma noção de formato, né? de preenchimento de quadro. Mas nenhum deles nos dá uma noção de como a gente percebe a cena. Independente se a gente tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. O ângulo de câmera é que nos dá essa percepção de cena, né? Aí é que a gente vai voltar para aquilo que você falou lá na frente, nesse instante, Lúcia. O ângulo da câmera das crianças, que é mais ou menos o penúltimo quadrinho que a gente vai ver ali. Então, além de você definir quem vai estar na cena, qual quadro que você vai usar na cena, né? Qual o tipo de tamanho que você vai usar, se é aberto, se é fechado, se é plano, close, você tem que definir o ângulo. Se ele vai estar no ângulo alto, no ângulo baixo, em cima da cabeça, inclinado, no nível dos olhos. Nós temos um padrão universal, assim, mais ou menos esses 9 ângulos. Claro que hoje já existem algumas coisas novas que estão inventando, mas eu digo um padrão internacional, que é utilizado nesses 9 ângulos, e que já existem explicações do que ele nos causa de sensação. Ok? Então, ângulo, independente do tamanho e de quantas pessoas estiverem lá, ângulo. Nós estamos falando de ângulo, é a angulação da câmera. Onde se a câmera vai estar assim, vai estar assado, a câmera vai estar assim, né? Ângulo da câmera. Toda vez que você quiser passar uma sensação de poder, uma sensação de assim, de grandeza, assim, é poder mesmo, deixar algo mais poderoso, deixar... Eu gosto muito de rodar meus entrevistados, diga, Paulo. O Lael Saer, que está pedindo para entrar novamente, que ele teve uma queda de luz lá. Ok. Vamos lá. Laelson, meu irmão, tá aí, meu filho? Entrou, meu querido, lá aí? Na sala? Aí, pronto. Entrou na sala. Joia. Então, ângulo. Toda vez que você quiser dar esse tom de grandeza, né? Toda vez que eu rodo autoridades, toda vez que eu rodo, não só autoridades, mas pessoas que eu quero expressar poder, torná-lo poderoso na cena, torná-lo com a expressão poderosa ali na cena, eu dou uma quebradinha no eixo um pouquinho para cima, né? Eu não chego a fazer o contra-plongé, lá na sempre eu vou falar sobre esse outro que eu uso. Mas, assim, o contra-plongé, ele é uma angulação que toda vez que você coloca a câmera um pouco mais abaixo dos olhos, né, que pode ser sutilmente ou pode ser bem extremo, ele é utilizado para passar essa sensação. Né? Ele é contra-plongé, na verdade, ele ficou universalmente conhecido, né, com essa expressão contra-plongé, por causa do plongé que é o ao contrário aqui para a gente, que é de cima.
os americanos chamam de low angle, ou você pode botar a câmera de baixo mesmo. Bem, essa é a sensação. Né? A gente tem a maioria dos filmes de super-heróis, né? A maioria de filmes de luta, a maioria de filmes sempre usam, né? Você sempre vai ver essa cena. Inclusive, o contra-plongé e o plongé, que a gente vai ver agora em seguida, que é ao contrário dele, eles geralmente estão sempre em luta, né? Toda vez que você tem cena de filme de luta, você acha muito eles dois colados. Pra gente, pensando aqui agora como documentarista, como material de conteúdo que a gente produz, eu gosto de usar toda vez que eu quero trazer, por exemplo, toda vez que eu rodo coisa de religião de matriz africana, povos indígenas, toda vez que eu quero fazer expressões, trazer luta, trazer força, trazer poder na cena, trazer grandiosidade, eu quebro um pouquinho a cena. Eu venho com ela aqui mais de baixo para cima, eu trago eles mais empoderados. Isso funciona muito e deixa bonito, tá? Às vezes é a pessoa andando ali, sabe? Você vê, você diz assim, não, me vê andando dali o campo inteiro. Aí você bota a câmera aqui um pouquinho mais de baixo para cima e você vai ter aquela sensação de grandeza, né? De força. O plongé já é ao contrário. Tanto que eu digo, nunca rode uma entrevista assim. A não ser que você queira passar essa sensação de inferioridade, de fraqueza, de vulnerabilidade. Perceba que muitos filmes, muitas cenas de jornalismo ou coisa de documentarismo, quando estão fazendo coisas onde você envolve vítimas, essas coisas todas, você roda mais de baixo para cima. Né? É um ângulo onde você põe a câmera mais de baixo para cima. Eu não gosto muito. Às vezes eu tenho cinegrafistas que são, eu digo assim, preguiçosos, que às vezes eles gostam de rodar de baixo para cima porque eles são altos. Se abaixem, abra as pernas, porque se você rodar de baixo para cima uma pessoa, você vai dar essa sensação da pessoa. Que a pessoa é menor, que a pessoa até jornalisticamente não é legal você rodar assim, de baixo para cima. A não ser que você queira passar isso. É super usado É bastante usado nesses documentários, tipo, de crimes do Netflix, isso, né, Juliana? Para passar essa sensação de esse ângulo, assim. Você vê que nada é por acaso. Não é por acaso. A linguagem é assim mesmo. Ela é usada, é por isso que eu digo, assistam, né? Peguem esses conhecimentos, comecem a assistir, porque o assistir nos dá lembrança na hora ali, né? Estamos rodando, tipo, aquilo dali, aquele ângulo ali funcionou, isso aqui pode dar certo para mim, vou botar a câmera ali. Por exemplo, Lúcia ali que está rodando, talvez você precise fazer umas imagens ainda de cobertura das crianças, umas imagens, não sei o que mais, então, se você vai botar onde? A câmera de baixo para cima? Aí é mais fácil, às vezes, botar a câmera de baixo para cima das crianças. Mas é isso que você quer passar? Essa sensação de que elas são menores, que elas são fraquinhas? Ou você vai botar a câmera aqui e vai deixar elas grandonas na cena? Né? Então, qual a ideia que você quer passar? Tá? Alguma dúvida? O Eduardo está pedindo para entrar. Espera aí. Pronto. Entrou, meu querido, entrou aqui. Pronto, show. High angle. Então, pronto. Esse ângulo holandês, ele quase não é usado. Você vê ele muito nos clipes hoje em dia. Certo? A galera está muito usando, que é você inclinar. Spike Lee, ele gostava muito de usar o holandês para causar terror, conflito. Tem um dos filmes de Spike Lee, um dos primeiros filmes de Spike Lee que fala sobre racismo, que ele usa praticamente o eixo holandês o tempo inteiro na briga, porque te dá essa sensação de conflito, né? Dutch angle, né? Criar uma sensação de desconforto mesmo. E se você quiser criar uma sensação de desconforto, é uma opção de ângulo, entendeu? Para você usar. Esse filme aqui de Spike Lee, eu tô com o nome dele agora aqui na minha cabeça. No final tá bem? Mas ele usa muito, ele usou muito esse tipo. Quando você quer passar uma tensão, por exemplo, Missão Impossível mesmo, ele fez um Dutch angle ali de uma maneira para dar aquela tensão do que o Tom Cruise estava descendo ali, no momento onde o cara estava operando. Então,
é um ângulo para te dar atenção. Tá com um problema na cena, tá, por exemplo, lá, meus meninos documentaristas em projetos, tem uma cena problema, tem uma cena que você tem que trazer essa expressão de tensão, é um recurso interessante de usar, você fazer o Dutch angle, né, que é mexer esse ângulo. Pronto. Eye level, ou o ângulo normal, como eu chamo, ou nível dos olhos, né? Geralmente, esse é o que nós usamos o padrão, né? Nas entrevistas, na maioria dos documentários e jornalismo, né? Você usa geralmente esse nível de level que eu digo assim, do tripé, né? De você botar a câmera. Então, você manter a lente na altura do olho do seu personagem. Tá? É a altura que você coloca, geralmente, para fazer a sua entrevista. Nem assim, nem assado, que reto mesmo. No caso, a Lissua está fazendo as entrevistas. Se você quer fazer não é uma coisa padrão, você não tem que passar essa sensação de poder, nem uma sensação de... Não, é um documentário mais neutro. Eye level, nível dos olhos. Ele não impõe julgamento, né? Ele não impõe se ele está te dando conflito ou se ele dá... Não, ele te dá uma neutralidade. Então, padrão eye level. Você usa o eye level mesmo. Esse eye level, você pode usar... volto a dizer, todos esses ângulos podem ser usados. Eu fiz questão de botar aí um plano médio, um plano fechado, um plano aberto, para mostrar que isso não tem nada a ver com os quadros. É nível do tripé que você vai colocar, certo? É o nível da sua câmera onde vai estar. Ele pode vir... A pessoa está andando no nível dos olhos, a pessoa pode estar parada, o tripé pode estar parado no nível dos olhos. A altura dos ombros, que é aquilo que eu falei mais cedo, que eu gosto muito de usar, que é uma posição inferior, né? Ele é um pouco, ele não é tão angulado como o contra-plongé, como a gente viu no primeiro, ele é só um pouquinho, mas ele te inclui o ombro, né? Você coloca um pouco bem no eixo do ombro, e ele é muito usado para conversa. Então, por exemplo, você está entrevistando as pessoas aí do projeto, precisa encaixar uma pessoa ou vai encaixar duas pessoas, quer encaixar, usa o nível do ombro. Usa o nível do ombro. Ele também pode ser usado se você tem por exemplo, na questão das crianças lá. Se você acha que vai ter um momento que você quer passar essa diferença entre uma criança e o adulto, ou isso, você vai colocar uma câmerazinha ali mais no eixo da criança, atirando um pouquinho para cima, no nível dos ombros. Você não vai fazer um plongé lá de baixo, porque senão a criança vai te dar uma diferença muito grande. Mas aí, você usando o nível dos ombros da criança, você consegue passar uma relação entre eles dois, sem tirar a relação de que ela é uma criança e ele é um adulto. Construindo essa relação entre os dois. Juliano, eu pensando alto aqui, agora falou na questão do áudio, né? De repente o áudio teria que ser uma criança falando também, né? Porque parece que aí é um gigante, um adulto falando e a câmera na perspectiva pequenininha, assim, de criança, né? É bem interessante, né? Pensar o que dá, né? Veracidade para mostrar que... Porque a nossa perspectiva de adulto, a gente é muito maior do que uma criança de, sei lá, de 10 anos, 7 anos, né? Não, eu acho que, assim, você fez entrevistas com as crianças? Elas fizeram, é uma loucurada, depois eu te explico, eu chamo um projeto Memórias, né? Elas apresentam a família, o Eduardo sabe mais falar, apresentam a família e tem um roteirozinho, sabe? Não é totalmente... uma câmera na mão e idade, é só assim, tinha algum encaminhamento, claro que elas têm liberdade de, sei lá, apresentar o cachorro, falar, a gente não sabe o que ia sair, mas tinha um roteiro, um mini roteiro orientando, né, Eduardo?
Mas acho que o áudio vai ser o pior do nosso, porque o áudio sempre é uma porcaria. Daí tu falou que compromete tudo, né? Nós estamos ferrados, eu acho. Mas aí o que pode ser feito é assim, ó, refazer as entrevistas com áudio. Você só complementando, a referência deles é sempre o YouTube, né? Porque é o que está acessível para eles. Então eles pegam muito do YouTubers fazendo o seu roteiro diário, gravando o que eles fazem no dia a dia. Então eles pegaram muito essa referência para gravar os vídeos no projeto. Certo, entendi. Você fala de roteiro que eles usam, né, Eduardo? Mas assim, as crianças, correto? Entendi. O projeto consiste das crianças gravarem a sua rotina durante os 5 dias. Perfeito. Daí eles acordam e começam a descrever. Agora eu acordei, vou tomar café, eu vou me escovar, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E para gravar isso, eles têm o roteiro, mas eles usam a referência para gravar de câmera de selfie, em geral, mesmo que a gente tenha orientado eles a gravar com a câmera traseira. Então, eles fazem como se fosse um vlog, né? Mas muito legal. Esse material vocês já subiram em algum drive? Sim, as primeiras cinco crianças já tem no drive. As primeiras 10 crianças, assim, a princípio subiu a maioria dos vídeos. A gente conseguiu fazer, tem algumas que não gravaram, assim, da terceira etapa, mas está subindo, tem um drive já com esses arquivos. Depois eu quero ver, depois me manda o link para eu dar uma olhada, para eu dizer. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, como é um selfie, eles falando aqui, Lúcia, o áudio funciona. A gente fala assim, que pode ser usado, assim, essa entrevista, numa coisa, tipo assim, você fazer aquela entrevista de primeiro plano para eles na cadeirinha e aí alguém fazer a entrevista com eles. Aí você já faz uma costura no discurso todo, entendeu o que eu estou dizendo? Assim, você tem também eles no nível de olho deles, não no nível de pedir, sabe? Você sentar eles na cadeirinha e fazer uma entrevista numa etapa final, ou até mandar alguém fazer uma entrevista, fazer virtual. Isso são opções que você pode fazer para poder gerar. Mas é um material riquíssimo. Depois eu quero dar uma olhada. A gente não deu muitas coordenadas assim do passo a passo. Eles têm um vídeo que ensina, até que a Chayane, que é uma pessoa que sabe muito, né? Passou um vídeo explicando. A gente orientou que eles teriam que entrevistar familiares, né? Mas eles também fizeram da mesma forma, como se eles estivessem falando, e eles aparecem bastante, né? Mesmo nas entrevistas dos familiares, eles não usaram da forma que a gente comprou pedestal, para eles poderem realmente usar a câmera traseira, mas eles costumam pegar na mão e sair gravando, né? Eles mas não aí usar tanto. Essa parte aí da câmera do pedestal, essa coisa toda pode ser feita dessa coisa da entrevista. Pode ser um negócio bem bacana. E você ter os dois, entendeu, Eduardo? Isso é bem rico. Porque aí o que eles fizeram também é muito legal, né? Porque você tem exatamente o ponto de vista deles, né? Tipo, é exatamente isso que a gente discutiu. E essa perspectiva de ponto de vista é muito enriquecedor na hora de você colocar num documentário. Porque às vezes você fica num documentário lá e fica o tempo inteiro uma pessoa falando, outra pessoa falando, outra pessoa falando, aí entra a imagem, outra pessoa falando. Não, aí você tem essa criança que é uma loucura que apareceu nele, que você selecionou, que é aquela coisa que a gente vai falar na última aula sobre esse workflow de edição, que é o que fazer agora com esse material, né? O caminho, como é que você vai organizar na timeline isso, como você vai, quais caminhos para você conseguir separar todos os seus temperos para fazer essa macarronada muito boa. É igual espoleto que a gente tem que fazer, entendeu? Bota aqui ó, tomate no lugar, cebola no lugar, tem que fazer bem separadinho, mas dá certo, vai dar certo. Acho que vocês fizeram um grande material. A gente gravou as entregas, né? Que as entregas que a gente leva os celulares para eles fazerem as gravações. E a minha filha que está entregando, daí ela é entregadora oficial. Daí nessa entrega eu gravo ela entregando os aparelhos e eu fico de fundo, eu não apareço, explicando o que vai acontecer e como que eles vão se orientar durante a semana. Ótimo. Daí ela que é ela que é a personagem, você colocou ela na cena. Isso. Vez, quando ela for bater um papo, você vai incluir o quadro agora,
ombro nos ombros, over the shoulder. Você vai botar ela no Sim, ombrozinho, vai encaixar mais muito bem. Arrasou. certo, certo. Não, eu gravo ela caminhando até a casa. Ótimo. Daí ela fala o nome da criança. Ah, vamos entregar agora para a criança tal. Daí ela fala o nome da criança, daí vai entrando na casa, eu gravo ela entrando e tal, Então, dessa forma. tá lindo. Tá muito legal. A gente vai falar sobre essa caminhada aí agora. Olha, ó, vamos continuar aqui, senão a gente não para hoje aqui essa conversa. Eu quero ver esse material, hein? Então, esse hip level aqui, o nível da cintura, é aquele velho tradicional lá muito usado pelo cowboy, né? Que você encaixa a cintura, né? O plano de quadril mesmo. Ele é bem o tripé, no tripé no quadril, né? Você coloca aquele formato. Aí, ó. A câmera à altura dos joelhos, mais ou menos isso que Eduardo fez, né? A ótima maneira de acompanhar um ambiente seguindo o personagem. Ele botou aqui na altura do joelho, mais ou menos, é isso? Assim, e fez assim. Porque você fez ela um pouco mais de cima, ou você pode fazer ela um pouco mais de baixo, né? Se você quiser, meio que na altura dos joelhos ali. É uma boa câmera para você vir acompanhando alguém. Uma câmera para você mostrar um detalhe. Toda vez que você for usar uma criança, bote, por exemplo, essa opção de uma câmera no joelho, não no joelho dela, mas no seu joelho, assim, na altura, que você vai ter ainda uma outra perspectiva com ela mais poderosa no quadro, que é o nível dela. E eu ainda gosto de usar, às vezes, esse do pé, né? Às vezes você quer fazer um detalhe, você vem com uma câmera na altura do solo, né? Que ele fica bem elegante, funciona para você cortar bem. Por exemplo, uma criança tem o tênisinho dela, tem o detalhe do tênisinho dela, tem o detalhe do sapatinho dela, ou do pé, aí você corta de repente para ela andando. Criar esses momentos de insert que vai funcionar bacana no filme, na hora de editar. Ou um animal, né? Um cachorro, um gato, se tu te Excelente. abaixa, aí eu Excelente. acho que tu consegue ver a perspectiva um pouco mais, né, Também. do Você bicho, não no né? solo, exatamente. Às vezes, ó, você vê o Kubrick usou nessa cena aí, esse menino aí, ele é clássico. Ele vai aqui no solo, vai acompanhando ele no carrinho andando, né? Tem um filme clássico mesmo que ele é feito praticamente nesse plano, que é o Cidadão Kane. É o primeiro ali na frente. Ele é todo praticamente no chão, que não é embaixo. Então, esses níveis é aquilo que eu falo, né? Que assim, tipo, por mais que a gente lá na hora se adapte ao que o nosso corpo fica mais fácil de fazer, se você tiver pensado já o que é que vai comunicar melhor na cena, você não vai nem correr risco de se adaptar ao que o corpo vai fazer melhor. E, às vezes, o fato de não pensar, você acaba criando esse workflow de se adaptar ao que o corpo faz mais rápido ali, ou isso. Então, pensou, pô, é aquilo, vai rodar com criança, você tem as opções, o nível do joelho, o nível do chão, né? Você tem algumas opções ali para poder brincar um pouco, trazer outra perspectiva. Porque a imagem a gente traz. Tudo isso que eu estou explicando aqui é para criar um diferencial nessas imagens, é para te dar opções de, de recheio, né? Porque você pode gravar com uma câmera aberta, fazer uns detalhes e no final dar um jeito na edição e resolver um filme. Mas com esses recheios, com essas opções, pensando em semiótica, em significado, né? Em o que a imagem pode te trazer de sensação, você vai conseguir resolver melhor seu material. Vamos parar para dar um copo d'água, um café, 5 minutos, para a gente falar agora de foco, falar um pouco de campo de profundidade, explicar um pouquinho isso. Ok, turma? 2 minutinhos, 5 minutos. Já voltamos.
Oi, oi. Vamos lá, turma. Não estou. Quem quer bolo? Oh, matou de vontade agora. Fiz bolo de laranja para minha netinha. Ai, Oh, que beleza. que delícia. Ô, Paula, deixa eu contar uma coisa para Paula, eu estou bem nervosa. A Juliana, uma das cenas que a gente separou é aquela capela que a gente está reformando, né? Era uma capela mesmo, abandonada, né? Então a gente está reformando, está ficando linda, né? E uma confusão jurídica para conseguir, agora de tarde está indo a vistoria da prefeitura. E a gente conseguiu que o Marquesan, que o prefeito Ótimo. fosse lá. Ah, Eu estou tão feliz. É um lugar lindo, tem uma vista linda, muito bonito. Mas agora sim, todo mundo quer, né? Já teve gente de igreja que quer alugar tudo e a gente está segurando. E também o sopão que a gente faz, né? Que é um sopão à noite, que é tão bonito que para o pessoal. Agora todo dia tem visita de vereador, de gente querendo tirar foto. Começou a política também, né? Começaram a acessar, né? Eu imagino que os outros projetos também. Essa época é bem perigosa, porque aí aparece todo mundo querendo nos ajudar, que nunca nos fecha as portas e tudo, e sempre com aquela mesma conversa, né? Verdade. Então é um período difícil de... Todo mundo quer tirar foto, né, Juliano? Todo mundo quer fazer filme com a gente, daí é difícil mesmo. Depois some. Depois some. É assim mesmo. Bem Bom que eles não podem abraçar criança agora que nem antes. Pelo menos. Né? Pelo menos. Ficar no colo. Só o Bolsonaro pegar os anão achando que é criança. Como ele fala. Que tempo a gente está vivendo, hein? Que tempos. Não, eu não escutei esse discurso ainda, porque eu não tenho estômago. Eu vou ver se eu vou... Não. Hoje, eu falei, trabalhar, eu falei, eu vou me focar em outras coisas, porque é demais aquele espaço para aquele homem. Ai, que ódio, que chega a me dar uma coisa. Como é que ele pode, assim, que tipo de lei que a gente existe, assim, como é que ele pode ir lá na ONU dizer do absurdo de que deu $1.000, ó, que louco, $1.000. Ele disse que deu $1.000 de auxílio emergencial. Não, ele hoje foi assim, superação. Superação. Não. E que somos nós, as ONGs, destruindo o Amazonas. Olha o perigo, olha só. Vamos lá. Que horror. Fake news aí, Vai ficar doido aqui. É complicado, né? Muito complicado. É aquilo que a gente estava conversando no início, né? Isso sendo propagado, você não... Né? Fica o que ele diz. Não, o fulano disse. Isso. É essa a importância que a gente tem aqui. Você sabe, Paula, qual é a missão mesmo? É a gente daqui a pouco conseguir aí essas empresas de pacto global, parará, e ter uma TV, gente, ter um canal e ter conteúdo todo dia e falar de todos os projetos. Sabe por quê? Porque esse homem, ele não faz nada todo dia, mas ele abre o Facebook dele, quantos milhões dele lá, e e monta, e a gente está sendo... Gente, se não entender que a comunicação é um poder, e que esse poder precisa ser investido, cuidado, orientado, para a gente poder combater o que está acontecendo, porque o nível é esse, o cara vai lá, dizer os absurdos que diz e vai ficar no serviço. Não, é isso mesmo, Paula. Ele cria uma verdade que é uma mentira. Não é por acaso. Mas se a verdade está expressa, tu acredita. Não tem responsabilidade com absolutamente nada. Não tem. Não importa o que isso vai acontecer, sabe? O que isso vai gerar, como já gerou. E não só falando dele, por exemplo, o Trump, o presidente Trump também falou há um tempo atrás para a população tomar desinfetante. Pois é, e fica. E as pessoas tomarem e viram. A gente vai, mas é o dado assim. Que você fica, gente, mas como assim, né? É assim, ó. Que aí vem aquela história do filme que a gente estava falando naquele dia.
nós estamos escaneados. Existem pessoas propensas à teoria da conspiração. Existem pessoas propensas a informações absurdas, porque perfil psicológico mesmo, perfil psicológico do que foi condicionado na vida, do que se criou. Não é por acaso que a psiquiatria, a psicologia existe mesmo como um cuidado do órgão. Então, eles pegaram pessoas que têm esse tipo de perfil e bombardeiam. Naquela hora que ele diz aquilo ali, é exatamente para nutrir esses psicóticos que estão tudo atrás dele, nutrindo. É um negócio de louco. E aí é que vem esse terceiro poder, essa necessidade da gente ir resgatar cada um agora, cada um pelo coração. Essa importância de produzir conteúdo com emoção, com qualidade, com dinâmica, com tempo de fixação, né? Porque também não adianta a gente fazer um longa-metragem. É 1 minuto, 2 minutos. Responsabilidade e consciência. Para poder realmente distribuir, conseguir trabalhar o WhatsApp, trabalhar né? Isso é muito, muito, muito importante. Porque a gente vai ser... E assim, não pense que essas eleições vão mostrar um resultado, mas a gente tem daqui a 2 anos ainda uma eleição. Nosso país muda muito, a gente não sabe. Hoje a situação está desse jeito. Então, estamos aí na briga, né? Para cá que a gente está aqui nessa luta. Então, vamos lá. Campo de profundidade. Essa é uma coisa mais... Não, os Estados Unidos esse assunto é longo. Acho que a avalanche que vem de lá vai mudar, vai nos ajudar. Tomara que o cara espero tentar até lá. Eu também espero. Eu também, Ave Maria, você vê que a gente consegue ali já tem uma luz, né? Com essa sensação de que ali vai mudar um pouco e que isso tem uma consequência, mas vamos esperar essas eleições, né? Porque Trump foi uma reviravolta. Todo mundo achava que Hillary ia ganhar e de repente ele e veio, né, com toda essa força de mídia, que aí é que está a força de mídia. A gente não sabe o que esses caras estão preparando de força de mídia. Né? E o que acontece aqui? Ainda existe uma grande infantilidade das outras mídias. As coisas são tratadas de outro jeito, eles estão tratando com toda a maldade do mundo, pegando o psicológico de cada um ali e trabalhando o nível de propaganda mais denso, né? Mais semiótica que existe ali por trás para poder bombardear e fazendo, e a gente ainda está nessa. Não só isso, né? Eu acho que a forma de comunicar e de se relacionar hoje em dia também tá. Eu não vi o filme ainda, esse Dilema das Redes, mas eu já vi alguns trechos, as pessoas comentando. Veja hoje. Logo. Você ficar desesperada. Lúcia, Eduardo, que eu estou vendo aqui, vocês trabalham com crianças, como é que... E eu tenho sobrinhos, enfim, a ansiedade que se gera, né? O número de curtidas, eles passam a ser aceitos hoje pelas curtidas que eles têm, pelos seguidores que eles têm. Eu tenho um filho, eles falam assim, tem a geração que nasceu a partir de 96, tem a geração que nasceu a partir de 96 e tem uma geração que nasceu agora. Essa geração que nasceu a partir de 96, ela é totalmente meio que deprimida, ligada, dependente, a ponto de que dizem assim, que as taxas de tirar a carteira de motorista nessa idade caiu, eles se aventuram menos. São números que eles dão lá, de dados, o absurdo que houve no suicídio dos jovens, de tais a tais taxas, das chegadas em hospitais com cursos cortados. Então, esse número que não existia, entendeu o que eu estou dizendo assim? Essa realidade que não existia. Dessas crianças que são dependentes de um like, de um curtir. Porque, assim, eu venho de outra geração, muita gente vem de outra geração, a gente tem outro nível de dependência com essas mídias. É outra relação. Agora, existem as relações. Tem crianças de 10 anos que, outro dia eu estava falando com meu sobrinho, o aniversário dele, ele, tio, eu vou te mandar um link do meeting. Eu, como assim, meu sobrinho? Vou te mandar um link. Pai, que eu vou te mandar um link. Pai, 9 anos de idade. Olha só. Mandar um link, tá bom. Me mande o link, meu sobrinho. Eu estava vendo hoje no Facebook um vídeo que estava mostrando as crianças imortais, o tempo que as crianças eram imortais. Mostra eles caindo de árvore, andando no carrinho de lomba, umas lombas muito, muito altas, assim, rolando, e daí saindo caminhando normal, assim, com dor, mas caminhando normal, tipo quando as crianças se ousavam, né? A fazer as coisas. Hoje a gente tranca tanto os filhos, não tem aquela resiliência, né? Por isso que... É verdade. Tempo que as crianças eram imortais, os papos deles. É uma loucura, né? Tem que ver. E eu acho que as nossas gerações aqui, os adultos, enfim,
a gente também não está sabendo lidar com isso. Nem com a gente, nem com eles, entendeu? Mas é a falta, assim, é por isso que eu digo que esse filme tem que ser. Porque, assim, eu entendi, por exemplo, tem um filho de 21 anos, que para ele entrar na faculdade de medicina, ele ficou 1 ano sem celular. Foi um negócio assim que ele disse, eu queria, mas ele não conseguia ter a dinâmica de soltar o celular para conseguir. Aí ele chegava e dizia assim, meu pai, guarda esse celular, esconda ele no final do ano. E a gente escolheu e aí tive que dar um celular daquele de telefone, de discado, para ele não ficar sem número. Mas ele não conseguia, porque ele perdeu uma vez, perdeu 2 vezes, na terceira ele disse, olha, melhor ficar sem esse negócio aqui. E ficou sem um celular o ano inteiro. Quando ele passou no celular, ele recebeu. E aí mostra nesse filme, aí entende da dependência que eles têm. Que é diferente. A parada pegou com eles diferente, porque assim, foi criado um voodoo para cada um de uma maneira diferente. E eles são dependentes. A gente tem o nosso voodoo lá dentro. Tem o voodoo aqui que me conquista todo dia para poder dizer assim, que se eu quero curtir, se eu quero ver, se eu quero... como tem o de Lúcia, como tem o de Paula, quando tem... E isso também foi... Trabalharam, ó. O negócio é sério. Deus, meu Deus, eu fico assustado. Vambora lá. Vambora. Campo de profundidade. Essa é uma das partes, assim, que... quando as HDCLRs e agora os últimos iPhones, os últimos Androids vieram, já trouxeram um certo charme. As câmeras começaram a ver com essa opção de campo de profundidade. Você definir o que você quer colocar em foco. O que é campo de profundidade? O que você quer colocar em foco? Você quer colocar em foco só a pessoa que está sendo entrevistada e todo mundo desfocadinho aqui atrás, porque você quer que o espectador fique preso nele? Você quer colocar tudo em foco para você mostrar que a pessoa está dentro de um ambiente e aí vai entrar outro, e aí tem um quadro ali, e aí é uma escola? O que é que você quer mostrar em foco? Então, depois que você define o ângulo, o quadro, isso, você vai chegar nesse campo de profundidade e dizer assim, poxa, e agora é uma entrevista? Não, eu só quero ele, deixa desfocadinho para nem chamar tanta atenção a marca. Você viu ali naquele primeiro shot que a gente viu lá, o ator estava dando um tiro. O olho dele estava, mas a arma dele estava desfocada. De uma diferença daqui para ali. Então, o campo de profundidade dele era muito curto. Né? Nós temos 2 opções de profundidade. Assim, nós temos algumas opções mas aqui são as mais práticas e que eu vou ilustrar, e as que a gente usa, que o resto é mais efeito especial de filme, você ter um foco profundo, né? Uma profundidade profunda. E você tem o outro que você tem... Vamos falar da profundidade profunda primeiro. Né? Que a gente tem uma mistura de... Quando a gente quer botar todos os assuntos. Vou mostrar os assuntos que estão na cena. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uns alunos na sala de aula. Está todo mundo focado na sala. Você tem ali uma conversa, ele quer mostrar que o cara está na janela chegando. Então, tá o cara na janela, tá a mulher, tá todo mundo focado. É diferente, o cara estava com a arma e estava ele focado e a arma desfocada. Ali também, aqui, ó, um campo. Então, a maioria dos campos das cenas mais abertas, geralmente quando você quer abrir um filme, quando você quer mostrar o local, quando você vem com aqueles planos gerais, né, ou os maiores que os gerais, né, os gerais, grande plano geral, como eles chamam assim, você vem com um plano aberto, um plano com um campo de profundidade profundo. Ou seja, eu quero mostrar tudo, ok? A maioria dos celulares já gravam nesse campo de profundidade profunda. Esses celulares mais novos, às vezes que tem essa opção de você selecionar, né, o campo de profundidade e aí você consegue desfocar, né, o resto. Esse outro foco, que é o foco superficial, né, como eles falam, que é o shallow focus, que é um foco doce, né, você fica uma parte em foco e a parte de trás fica desfocada em vários níveis de intensidade, que aí a gente descobre por quê, é chamado desse foco superficial, né? Então, quando você quiser separar ou chamar a atenção do público, use esse foco. Se sua lente, seu recurso tem, se sua câmera, seu iPhone tem esse recurso, use. Quer fazer entrevista? Use esse tipo de campo de profundidade. Na hora da entrevista, fica bacana, funciona, encaixa ali num quadro dos textos, faz o campo de profundidade doce, deixando ele um pouco o resto desfocado, que você consegue atrair bastante a atenção da cena, né? A gente tem aqui as opções, você vê ali
né? Aquele filme que ganhou o Moonlight, que ganhou o Oscar, um filme muito bom, incrível. Ele usa muito o Sherlock Holmes para chamar a atenção, ele usa muito na hora que ele quer fazer um diálogo, né? Então, você vê aí que é muito utilizado nos filmes o Sherlock Holmes. Então, ter essa opção de focos, ter essa consciência de focos. Não só usar o foco que lhe dá, né? Ter consciência, não, aqui eu quero usar o Sherlock Holmes, não, aqui eu quero usar um foco profundo, porque eu quero mostrar a cena toda. O Sherlock Holmes, quando é utilizado em luz, ele causa esse efeito de luzinhas piscando, né? Às vezes, se você rodar um take com tudo desfocado numa rua de carros passando, você vai ver aquelas luzinhas desfocadas. Tudo é uma forma de você fazer um efeito de transição. Se você tem uma câmera, né, você consegue mexer na lente e aí focar e desfocar. Alguém aqui tem câmera, gente? Todo mundo celular e câmera mais digital? Ninguém tem câmera HDSLR? Não, celular só. Pronto. Então, celular, vários celulares já te dão essa opção de shallow focus ou de foco superficial. Vale a pena você fazer opções quando você quer separar isso. Quando você quer gravar uma entrevista, vale a pena utilizar. Alguma dúvida? Alguém já rodou assim? Não. Alguém já achou isso no celular? O meu celular tem um negócio que você toca, ele vai para o foco onde você selecionou, mas é uma coisa meio automática, assim. Não Mas tem ele, tanta... ele não tem uma opção, o seu iPhone, ele deve ter uma opção de Deve ter. você fazer a seleção da imagem, tá? Procura isso, foco. Procura a opção de fotos com foco, ou de rodar o vídeo com opções de foco, que ele pode dar na configuração. Eu posso procurar hoje algumas opções de iPhone para dar uma olhada nisso, para na próxima aula passar para vocês onde é que selecionar isso. Eu não mexi ainda nesses poderes do meu telefone, se ele tem. Qual o seu telefone, Eduardo? Depois Meu manda telefone é um Asus. um Asus. Depois manda que às vezes a maioria dos celulares depois acho que desde o ano passado eles já saíram com essa opção de selecionar o foco. Não só selecionar o foco na hora de você bater, que ele já tem isso, mas você na hora de gravar ele fazer esse tal desse foco seletivo. Ele chama às vezes de foco seletivo. Foco alguma coisa assim para te separar. Mas é um recurso. O meu acho que tem essa função que a Paula disse que o dela tem também, mas ele é mais antigo, assim, já tem uns 3 anos, que é de tocar na tela, né? E daí ele melhora o foco, mas eu já vi, assim, até alguns que desfocam atrás, né, Juliana? Não sei se é exatamente isso que você está falando, mas daí... Exatamente, é exatamente isso que eu tô falando, desfocam atrás. Se você olhar as fotos aí, ó, você tem desfoque na frente, o menino só tá focado ali. Ou você tem aqui o fotógrafo que só ele tá focado aqui na frente da imagem. Correto? Não sei. Eu vejo que você usa muito isso, às vezes, para a galera quem tem Instagram, coisas assim de comida, que colocam a comida no primeiro plano com foco grande e desfocam atrás, assim, né? Isso é bem usado. E às vezes, assim, você quer fazer quer trabalhar com um personagem, ou quer fazer uma entrevista, ou quer trazer um momento mais, por exemplo, agora foi feito todas essas gravações com as crianças, e aí vamos dizer que a gente sentiu falta de fazer uma entrevista com elas, para fazer algumas perguntas que elas não conseguiram. Aí vocês vão colocá-las numa cadeirinha, e aí vocês vão selecionar, pegar o celular lá, e vão botar um microfone lapela nessa hora nelas, e vão dizer, olha, agora o tio vai fazer uma pergunta para vocês aqui, e elas duram 10 minutos, mas elas conseguem responder algumas coisas sentadinhas. Nessa hora, você faz uma opção com um foco desse, separando elas. Você vão ter tomadas mais documentais, entendeu? E que vai te dar uma forma de respirar e que você consegue ficar um tempo ali segurando aquela imagem no vídeo. Se você perceber, a maioria dos documentários da Netflix, a maioria dos documentários que tem uma primeira pessoa falando, eles usam muito esse foco seletivo, onde a pessoa está focado e o meio que o resto do ambiente está meio desfocado. Então, esse é um tipo de padrão para isso. Tá?
Isso é usado desde o início de cinema, desde o início da lente, é usado até hoje nos filmes mais modernos e atuais, sabe? Você ter essa separação de foco, que é separar o seu, é trazer. Às vezes, não sei se vocês já viram, às vezes existe um negócio chamado hack focus, que é você sair de um lugar que tem foco para outro que tem foco. Quando você tem uma lente, você consegue fazer isso. Às vezes, você no iPhone X ou mais moderno, você já consegue fazer. Você clica em um lugar, gravando, aí tá com foco lá e de repente você clica em outro, ele vem para o foco. Então, ele faz um lugar de um foco para outro. Né? Então, às vezes a gente está fazendo um documentário e quer, tem esse recurso a utilizar, é um recurso que dá elegância, que dá... acho que Mariana tá aí, Mariana saiu, Mariana tem câmera. Mariana traz com câmera, se ela não tá aí, ela tá, mas Mariana, é muito bom usar as entrevistas esse tipo de foco. Acho que ela não tá mais aí. Mas é um foco que eu gosto muito de usar para fazer entrevista. Shallow focus ou foco superficial. Eu vou começar a introduzir um pouquinho desses conceitos de fotografia hoje, para a gente amanhã não ficar com muita coisa para falar, porque tem essa coisa da luz, né? Mas eu queria explicar essa coisa assim, depois que a gente já meio que fechou, né? Fechamos os quadros, já saber mais ou menos onde posicionar a câmera, quais são as opções que a gente tem, joelho, pé, olho, de cima, de baixo, opção de ângulos, vamos usar um foco profundo, um foco superficial, mas agora vamos mexer e entender mais um pouco essa coisa da câmera e como a câmera funciona e por quê, né? Como é que a gente traz essa imagem. Essa coisa aqui é um pouquinho mais chato, mas é importante entender, porque isso vai nos levar a imagem no computador, para a gente entender depois como tratar e como entender por essa coisa dos formatos, né? Se lembra aquele primeira aula que a gente fez lá, o 1080 por 1080, aquela coisa lá. Então, isso é 1080 pixels, né? Então, uma câmera de vídeo hoje, né? Antigamente era película, mas hoje é câmera de vídeo, ela faz a imagem em quadradinhos, né? Aqueles quadradinhos que quando a gente estica a imagem, a gente vê ele, e quando a imagem tem, né? Quando a imagem está com o celular em baixa qualidade, você consegue ver. Então, os pixelzinhos são essas imagens, né? São equivalentes aos grãos eletrônicos que tem. Eles se organizam em linhas verticais, né? E a gente consegue ver a imagem. Para a gente conseguir colocar a imagem nesse pixel, a gente precisa da luz, né? Aquela coisa da foto, né? A luz que a gente tem hoje nas imagens digitais você tem isso nos celulares e tem isso nas câmeras, uma das coisas que a gente traz como recurso é a sensibilidade de luz que tem interna, que são chamados ISO. Isso é muito importante a gente ter uma noção de ISO, porque assim, isso pode trazer, se a gente colocar muito ISO, assim, a depender inadequado, a gente pode trazer grão à imagem. Então a gente conseguir trabalhar tem uma noção. Eduardo, não estou te ouvindo. Se você estiver falando comigo, aqui. Não? Ah, beleza. Então, essa sensibilidade é medida através do ISO. Quanto maior o ISO, maior o ruído na imagem, né? Porque assim, o ISO é uma luz que a gente coloca interna da câmera na imagem. É uma luz, né, que a gente meio que vai lá e força para poder trazer a imagem. Então, se aquilo dali for muito, vai forçar muito e vai trazer grão na imagem. Todo mundo sabe que quando liga, mesmo que bote a claridade máxima no celular batendo parabéns e tiver tudo escuro, vai estar tudo granulado, não tem jeito, a não ser que você liga o flash na hora e aí vai bater aquele flash e você vai trazer a foto. Então, quanto maior o ISO, quanto mais a câmera precisa de ISO, mais grão você vai trazer na imagem, tá? Nas câmeras digitais, nos celulares, é possível alterar a situação dos ISO. Todos os celulares têm opção em configuração da câmera que você mexe nisso. Você pode colocar ISO. Tem celulares que geralmente está todo mundo automatizado nos ISO, mas às vezes você sentiu uma necessidade que está lá no ambiente que ele está numa luz muito forte. E aí você pode diminuir o ISO da câmera para poder a câmera não vir com muita informação. Eu aconselho
para a gente começar a mexer e entender essa coisa do ISO, quem puder, os iPhones, se eu não me engano, consegue deixar o ISO aparente para a gente ter uma noção do ISO que você está trabalhando ali, de quanto de luz que você está utilizando da câmera. Se você vê que é um ISO alto, você sabe que sua imagem vai vir com grão. Não tem jeito. Se você não quiser grão, você vai ter que colocar luz na cena. Ou trazer ela para um lugar mais claro. ISO mais alto, mais sensibilidade à luz. A imagem vai ficar mais clara, mas você vai ter mais ruído. Tá? Um ISO mais baixo, a imagem vai ter menos sensibilidade à luz, a imagem vai ser mais escura e você vai ter menos ruído. Eu quis deixar essa matemática aí para vocês terem uma noção dessa coisa do ISO, porque isso é muito chatinho, mas assim, é importante a gente saber, porque às vezes a gente não sabe porque a gente estraga a imagem e é o ISO que está muito alto. É só ir lá e baixar o ISO e pronto, e resolve. O diafragma, ele é como se fosse os nossos olhos, assim, essa coisa da lente, assim, da nossa pupilazinha, tá? Ele é o buraquinho que deixa a luz entrar, ok? Na câmera, certo? Ele regula a quantidade de luz que entra pela lente. Ele funciona exatamente como a íris e a pupila nos nossos olhos. Quanto mais aberto o diafragma estiver, mais luz vai entrar. E quanto mais fechado o diafragma estiver, menos luz vai entrar. Né? Lembra quando a gente está com a pupila dilatada, que a gente tem que ficar com óculos escuros porque não suporta a luz. Então, lembrem sobre essa coisa, assim, porque esses números, às vezes, deixam a gente um pouco confuso. E essa informação, aqui está numa câmera analógica, mas todas as câmeras de celulares também dá. Isso é que faz focar ou desfocar. Isso é que faz o campo de profundidade exatamente acontecer. Ok? Por que que os celulares passaram a rodar com essa opção de desfocar atrás do iPhone? Porque eles vieram com essa opção de diafragma aqui, ó, f2.8. As lentes têm essa opção de diafragma f2.8, tá vendo? Parecendo uma pupila aberta. Pronto. Quando a gente está com esse diafragma f2.8, aqui atrás já começa a ficar desfocado. F4 também já começa a ficar um pouco desfocado. Mas não começa a ficar desfocado tudo, entendeu? Você tem que andar quase 1 metrozinho para poder ficar desfocado. Essas opções de 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22 são as opções que vocês vão ver se vocês deixarem a câmera de vocês mostrar esses números. São opções de diafragma. É assim que a gente consegue, vamos dizer, setar esse campo de profundidade que a gente quer, certo? Aqui a gente define, se a gente usa um F22, significa que meu diafragma tá fechadinho, ou seja, está com pouca luz, e eu vou precisar iluminar bastante e eu vou ter uma imagem bastante focada. Tudo vai estar bastante focado. Quanto mais fechado a íris, ou seja, quanto maior o número do diafragma, mais tudo vai estar focado atrás. Você praticamente só tem desfoque a partir, assim, desfoque visível a partir do 5, 6, 4 e 2, 8. Mesmo assim, o 5, 6 é um desfoque quase que ninguém vê. Então, assim, eu vou dar uma olhada nessa coisa dos celulares para ver como é que vocês deixam até essas disponibilidades, essas informações, mas assim, e também até saber quem consegue fazer isso ou não com os celulares, né? Para a gente não ficar quebrando a cabeça. Mas eu sei que quem tem os celulares iPhone 8, X, esses daí eles já fazem esse tipo de utilização, eles já têm esse tipo de diafragma. Quanto maior o número de diafragma, mais fechado ele está. Quanto menor o número de diafragma, mais aberto ele está. Esses números vocês vão encontrar em todas as lentes de câmera. Às vezes, se você pegar na lente de câmera, você vai ver lá, 2.8, F4, 5, 6, pronto, você já sabe que isso é diafragma. Isso é o que o cara para lá na hora para poder deixar a luz ou setar. E é exatamente isso que define
o que temos focado ou não. Então, beabá, mais uma vez, do diafragma, mais luz, imagem mais clara e um número menor. Quanto maior, se você tem uma imagem mais clara e um diafragma mais aberto, o ISO ele vai ser maior ou menor? Agora uma pergunta para vocês. Se eu já tenho uma imagem mais clara, se eu já tenho bastante luz, entrar mais luz, vocês acham que eu vou precisar de um ISO maior ou menor? Menor, não? Perfeito. Por isso essa sensação do diafragma, essa coisa assim. Quando você tem lentes e opções de abrir o diafragma, você te dá mais luz, você vai precisar pouco daquela luz do seu sistema. Então, essa coisa da lente, né? Por que que tem muitas lentes e câmeras? Você vê a câmera de $1.000 e a lente é $5.000. Na verdade, eu sempre digo para as pessoas, não comprem câmera, você compra uma câmera barata, compre uma câmera de $500, compre uma câmera viável, uma câmera até seminova, mas comprem lentes, porque lentes é que faz a diferença, lentes você vai ter para o resto da vida. Porque é ela que vai fazer a informação. Eu tenho uma câmera simples, mas eu tenho lentes aqui que são com diafragmas 1.4. Eu nem falei para esse 1.4, porque ela é tão clara, que é essa que faz o revólver e o rosto ficar desfocado. É lentes dessa 1.4, que a distância é muito clara. Pronto, diafragma mais fechado, você consegue ter imagens mais focadas. Então, você tem tudo focado, mas enfocado, tudo focado, então menos luz, uma imagem mais escura, né? Um número maior. Você fecha o diafragma. Isso aí é o padrão de todos os celulares. Todos os celulares já vêm com o diafragma, com certeza, mais fechado. Esse tipo de imagem a gente consegue muito bem nos celulares. Para a gente fechar a aula de hoje, eu vou deixar essa informação do shooter, para a gente fechar essa coisa da câmera, entender. Então, a gente já viu dois parâmetros. O ISO, que é uma luz interna, o diafragma, que é meio que o olho da lente, ok? E é o que vai permitir a luz entrar. E o shutter, que é meio que a pálpebra, que vai ficar aqui, entendeu? E que vai definir essa quantidade de luz, quantas vezes pisca para poder fazer, né? Vocês conhecem aquelas imagens em escadas, por exemplo, que a gente fala ali. Aquilo é um efeito do shutter, né? Então, toda câmera, toda câmera fotográfica, toda câmera de celular, ela tem essas três informações para fazer imagem. O ISO, o diafragma e o obturador, que é o shutter, entendeu? Que é meio que o que fica ali batendo para poder... Nas câmeras fotográficas, ela é medida em fração de segundos, né? É um negocinho de fração de segundos, ele fica piscando ali. Claro que você pode botar ela para poder, por exemplo, essa imagem aí que faz riscando, você faz o shutter fechar em 30 segundos. Então, ele fica capturando aquela luz durante 30 segundos para fazer uma foto só. Aí ela consegue fazer aqueles riscos todos. Mas a gente vai explicar ele melhor para não ficar confuso. Então, ela é uma cortina que fica atrás da janela, né, da câmera fotográfica. Quando o disparador é apertado, ele se abre, deixando passar a luz que atinge o filme. Então, além do diafragma, você tem que meio essa cortina que fica variando ali atrás. Quando se ajusta a velocidade do obturador e o tempo da cortina fica exposto, é quando você, por exemplo, assim, quanto tempo você vai deixar essa cortina aberta. Essa é a sensação. O cinema e cada tipo de fotografia tem uma característica. Para você fazer fotografia, você pode usar o shutter em vários tipos de números, certo? Porque, na verdade, você está fazendo uma imagem, você está fazendo uma foto, você está fazendo um estilo. Isso aí você vai definir apenas aquela luz do picture, né? Então, você não vai deformar uma imagem com isso. Você pode criar uma imagem nova, tipo essa, né? Por exemplo, aqui você tem um obturador lento. O que aconteceu com esse obturador? Esse shutter, que teoricamente ficaria assim, ele faz esse movimento assim em alguns segundos, 10 segundos, por exemplo. A gente deixa a câmera lá, a câmera se bate e ela não faz a foto. Ela fica capturando a imagem.
Quando fechou 10 segundos, ela clica a foto. Então, o obturador é que define o fechamento do seu filme, entendeu? Em quanto tempo você vai fechar. Às vezes, vocês já viram aquela galera que bate, você vê assim, ó, aquele povo que tá... Não, por exemplo, você está batendo futebol, você está fazendo corrida de Fórmula 1, você tem que ver o carro passando, você tem que ter um obturador muito rápido. Ele tem que ser mais rápido do que até o carro. Ele tem que ser um obturador de 3.000. Para você clicou, o negócio já bateu 3 fotos. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é para o que você quer. Então, se você quer pegar um movimento muito rápido, que a imagem congele, qualquer coisa congele sem causar, você precisa ter um obturador rápido. Para ele ser rápido. Às vezes, você, inclusive, consegue tirar mais de uma foto em 1 segundo, entendeu? Quando o obturador está rápido. Mas se você quer fazer uma imagem onde você quer, por exemplo, fazer com que desenhe riscos de luz ou a pessoa... Quantas vezes você já viu aqueles filmes onde... como é que se diz? Time-lapse. Aquele filme de time-lapse, você vê a passagem do tempo rápido. Você cria através do obturador, certo? Você define que o obturador vai fazer uma imagem em tantos segundos. Você não deixa gravando o dia inteiro, porque não tem fita para lidar o dia inteiro. Então, você diz assim, ó, você vai fechar, congelar aquela imagem, o obturador vai congelar aquela imagem de 30 em 30 segundos. Então, de 30 em 30 segundos, você vai trazer uma imagem. No final do dia, você não veio com não sei quantas horas de imagem, você veio com várias fotinhas que fez 1 minuto. Entendeu? Então, é um sistema da câmera. A câmera funciona com esses 3 sistemas. É o cálculo do ISO que entra da imagem, o obturador, o que é que ele permite de imagem para depender da câmera que você quer, porque se você quer uma foto que congele rápido, ou se você quer uma foto que cause efeito, e o diafragma, que é o que vai te dar a quantidade de luz que você quer, né? Se você vai ter muita luz do sol, e aí você vai abrir o diafragma para poder desfocar o fundo e deixar a pessoa no foco, ou se você vai fechar o diafragma para deixar toda a natureza em foco. Então, tem essa... Um pouco mais confuso essa parte toda. Mas isso daí é um princípio que você não precisa ter decorado. Você precisa saber que são com esses mecanismos e que na hora do que você vai buscar o caminho ali para poder fazer isso. Porque não é fácil ter isso tudo decorado. Ok? Mas você precisa entender que para fazer uma imagem assim, tem um caminho via o shutter. Para você desfocar, você tem que trabalhar o diafragma e ver se sua lente tem esse tipo de diafragma para trabalhar o campo de profundidade, né? E entender. O obturador mais rápido te congela, né? Não causa efeito, aquela coisa toda. E ela tem um número maior. Alguma dúvida, turma? Hoje foi um tiro. Nenhuma dúvida? Juliano. Opa, Paulo. No fundo, nós aqui na Pató, nós temos algumas máquinas, né? Nós não vamos usar celular. Tem algumas Nikon, algumas máquinas que não são muito sofisticadas, mas elas já têm um conjunto de recursos, entendeu? Ótimo. O negócio é saber regulá-la. Né? Vamos regular. A gente fica usando muito esses recursos do automático, entendeu? Eu não faço muito filme, eu faço muita foto, por causa que a gente publica muita coisa em papel, sabe? Muito boletim, então eu faço muita foto. E aí a gente acaba usando muito o automático da máquina, entendeu? Você acha o quê? Você acha que a gente precisa dominar todas essas regulagens ou essas máquinas automáticas já te possibilitam, entendeu? Eu acho que para foto, no automático possibilita. Eu acho que para filme, essas máquinas Nikon e tudo. Quais são as lentes? São as lentes fixas que você tem? Eu quero tomar conhecimento, eu queria que você me desse, quem pudesse me dar as fotos dos equipamentos que tem para eu poder entender melhor como eu posso ajudar vocês a setar os equipamentos.
Porque assim, por exemplo, vamos ali, Paulão, daqui a pouco começar a fazer um trabalho juntos. E aí eu preciso que a gente pense em fazer umas imagens, né? Essa mistura de entender um pouco do ISO, do obturador e do diafragma, principalmente, se a câmera e a lente nos oferecer, a gente só consegue mexer se a gente tirar um pouco do automático. Mas aí a gente pode pensar nisso para poder fazer alguns filmes. Por exemplo, se você quiser fazer uma foto desfocada, não sei se no automático você consegue fazer. Então, às vezes, você quer fazer uma foto com apenas um personagem lá no foco e quer desfocar um pouco o fundo, uma foto mais em close, uma foto que você traga numa iluminação de sol. E aí eu não sei se você consegue estar vendo automático. Então, eu acho que vale a pena começar a brincar até uma hora, parar um dia e dizer, pô, deixa eu pegar aqui um pouco esse manual e entender aqui, tá? Diafragma, deixa eu ver onde é que está esse diafragma. Vou botar aqui em 2.8, ver como é que eu faço. Vou mexer aqui o shutter, que é uma informação que eu vou passar para vocês. Por exemplo, para gravação de imagem, existem configurações básicas. A câmera digital sempre se mantém no 50 ou no 60. Eu mantenho o shutter, no caso. Eu vou passar essas configurações de ISO, né? Vou fazer uma tabelinha para vocês assim. Mantenham o ISO entre tanto e tanto, para não criar grãos. Mantenham o obturador em tal número se for gravar a imagem. Mantenham o diafragma entre assim e entre assado, se vocês quiserem. Porque são coisas que a gente pode deixar meio que pré-organizado para vocês e podem começar a trazer uma qualidade melhor de imagem. Entendeu? Então, acho que, Paulão, a gente pode pensar assim, tá, vou fazer uma entrevista importante, uma entrevista de 40 minutos com uma pessoa que pode me gerar vários materiais. Eu vou botar uma lapela nele, vou pegar essa câmera, se tiver mais uma, vou pegar duas, uma no plano médio, uma no plano fechado, uma focadinha nele, uma outra focadinha que você pode fazer uns detalhes de boca, nariz, a gente pensar em algumas coisas, e a gente começar a vir com um material mais documental. Eu acho que é essa a ideia, é tentar pegar o que vocês já têm de ferramenta e tentar ver o que a gente consegue melhorar na estética e trazer, né, mais material. Mas, assim, eu acredito que o automático dos estilos, os automáticos dos celulares, os iPhones são incríveis. Mas é isso, são algumas coisas que a gente pode, assim, pensar em trazer a mais, né? Aquela coisa assim, como eu estava falando para o Eduardo, pô, essas imagens todas estão lindas, mas e aí fazer uma entrevista, um foco profundo, um foco superficial, trazer eles aqui em primeiro plano, um fechadinho. Pode vir com 5, 6 personagens com boas falas, pode vir uma forma de costurar o filme mais fácil. Trazer mais coisas. Mas vale a pena dar uma olhada nisso aí hoje. Eu vou mandar já o PDF para vocês hoje, isso aqui, porque amanhã a gente começa a entrar numa concepção de como entender um pouco a luz, assim, de como a gente pensar assim, se o sol está aqui, a gente bota aquela pessoa, né, luz de 3 pontos, o que é um tipo de refletor mais duro, o que é um tipo de refletor que dá uma coisa mais suave, como a gente faz para rebater uma luz, né? Mais o conceito que a gente vai ver mais já, mas um conceito mais para cuidar da parte de iluminação amanhã e cor, para no último dia a gente pegar ele de edição e armazenamento. Mas assim, Paulão, eu acho Juliano, a Sula caiu, a conexão está pedindo para voltar. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Pronto. Obrigada. Okay. Então é isso. Até eu entendo, Juliano, que eu acho que a gente vai discutir isso aí um pouco mais para frente, né, na hora de personalizar. Mas você vê, por exemplo, a Patosa, a gente vai trabalhar com 2 blocos de comunidades que estão a mais de 1.000 quilômetros. Então, assim, nós vamos ter no bloco do Sul a Marielle, que é jornalista, que é fotógrafa, que sabe filmar. Lindo. Né? E com equipamento, ela até uma máquina, nós compramos uma lente agora, entendeu? Você comprou uma lente lá para isso, entendeu? Agora lá no Bico, não. Aí vai estar o Jorlando, entendeu? Com algumas máquinas que a gente tem lá, entendeu? Mas que ele não tem a experiência dela. Então, assim, a gente vai ter, né, situações aqui muito diferentes, tanto de equipamento quanto de experiência.
Mas isso é muito bom. A gente vai. Eu acho muito bom, eu acho muito rico. Eu acho que assim, ó, Paulo, acho que a gente até nessa coisa de parar antes, hoje ver essa concepção de planos e opções que a gente tem, até para eles já saírem com mais ideias na cabeça de opções de plano, e até mesmo quem já produz entender que a gente pode que pode trazer mais e mais e mais, né? Tipo, você trazer lente com opções de diafragma, com opções de enquadramento que você vai trazer com essas lentes. Eu não sei qual é exatamente o que você trouxe, mas eu acho que isso enriquece muito o material. E as Nikon são super poderosas. Elas são, apesar de elas serem simples, elas são muito mais poderosas que qualquer celular. Você colocar um objetivo, você poder colocar uma lente ali na frente e trocar, você sabe disso que traz um retorno. Uma coisa que eu aconselho também a todos é passarem a mudar a chave das câmeras para 24 quadros. Eu rodo isso é um padrão que eu entendi quando eu fiz esse projeto da Google em 2010. Todos os celulares podem fazer isso. Todos. Você tem essa opção lá de frame rate 24 quadros. Amanhã eu vou falar um pouco, na verdade eu vou deixar para falar isso no último dia, quando a gente fala de edição. Mas é assim, a televisão, ela trata a imagem em 1 segundo em 30 quadros, né? Aquela coisa do stop motion. Quem faz stop motion é aquele quadro a quadro que a gente faz para poder chegar a 1 segundo de imagem. Então, para você gerar 1 segundo de imagem, para a televisão são 30 quadros. Para o cinema são 24 quadros. Alguém entende isso ou tem alguma dúvida como eu estou dizendo isso? Não entendeu? Mais ou menos assim, ó. Uma imagem, vocês lembram daquela coisa do Walt Disney fazendo o desenho animado? Quando ele faz o desenhozinho do Walt Disney? Para fazer animação, eles fazem animação de 30 quadros. Assim, o filme, na verdade, a câmera, por que as câmeras fotográficas geram imagem para a gente? Elas já sabem fazer a imagem fotográfica, eles só geraram um sensor que transformam os 30 quadros de 1 segundo em 1 segundo. Né? Os 30 colam e fazem um movie, né? Fazem um arquivo. Mas, na verdade, 1 segundo de REC são 30 fotos para televisão. E 1 segundo de REC são 24 fotos para cinema. É um batimento diferente que gera. E é por isso que a gente não entende. Quando a gente vai ver filme, a gente... Nossa, que sensação boa. E de repente entra aquele negócio da TV, Criança Esperança. É aquela sensação, uma imagem mais lisa. Um sistema diferente. Eu preciso explicar isso para vocês na última aula, que é o entrelaçado progressivo, mas assim, o que eu estou querendo explicar é que a diferença vem na quantidade de quadros que é gerado por segundo. A televisão ela gera 30 quadros por segundo para você gerar e o cinema gera 24 quadros por segundo. Todos os materiais que eu produzo desde 2010, quando eu tive a informação da Google que eles assistiam, né, o retorno do material vinha outro quando era finalizado em 24 quadros, eu passei a rodar em 24 quadros. Então, meu celular grava em 24 quadros, minha câmera grava em 24 quadros, mudem a chave dos seus aparelhos. Vão lá e coloquem uma opção de gravar. Você vai ver, na opção de gravar tem lá 1080, 24, 60, 24 não, ele bota 23.98. Eu vou, na próxima aula, procurar onde é que estão essas coisas no sistema de celular e a gente pode fazer junto. E aí botar as Nikons para rodar em 24 quadros também, Paulo, para te dar uma estética mais cinematográfica no seu material. Então, a gente ganha muito essa estética. E aí, galera, alguma dúvida? Juliano, tenho uma dúvida. Não é exatamente desse tema que a gente falou hoje, né? Mas eu tenho pensado muito assim, eu não tenho tripé, né? E eu sou uma pessoa que eu tendo a tremer muito as mãos. Eu brinco que eu tenho um princípio de Parkinson. E daí eu não sei se existe alguma coisa que eu pudesse comprar, assim, sei lá, fosse barata, para estabilizar melhor, mas que não fosse propriamente um tripé. Tem um monopé que eles usam muito, que é tipo uma haste única que você pode achar. E assim, é para celular? Para celular, é.
Eu vou dar uma olhada nisso, viu, Sula? Mas é importantíssimo, realmente. Porque celular ele já tem um sensor, né? Mais levinho. Então, quando a gente treme, é horrível. Nossa, e eu sinto que, assim, várias coisas de material que eu faço, assim, às vezes, o problema é bem esse, sabe? Mesmo que eu me concentre, tente, ainda mais quando tu tá coletando, assim, tipo, um depoimento, alguma coisa que tu quer que fique super, né, estável, assim, eu vejo que me atrapalha. De repente, alguma coisa até que pudesse segurar com a mão mesmo, mas que, né, enfim, permitisse Não, você tem alguns suportes que você segura com a mão. Eu amanhã vou dar vou até selecionar essa coisa dos equipamentos para mostrar melhor para vocês. Mas tem um suporte que você consegue botar com a mão. Tem um monopézinho, que ele é muito usado em show, porque às vezes show é ruim, a pessoa fica com o tripé para lá para cá, e o monopé ele é uma haste só, que meio que bota no meio do negócio e você fica meio que... Mas ao mesmo tempo ele pode quebrar o eixo, entendeu? A pessoa tem que ter o cuidado para ficar aqui, mas tem sim algumas opções. Eu posso amanhã buscar mais opções para a gente mostrar aqui para você. Tá bom, te agradeço. E aí, turma? Tudo salvo? Tudo na cabeça? Mais ou menos, né? Um bocado de coisa. Mas só uma dúvida, Juliano. Para a gente acessar a filmagem, aí o quê? Eu entro no YouTube com o seu nome? Aquele link que eu mandei para vocês, vocês não receberam não um e-mail, todo mundo? Eu acho que eu mandei... Eu acho que eu compartilhei uma playlist para vocês. Eu vou subir a de hoje também. Daqui a pouco eu já mando para subir. E aí vocês conseguem acessar. Mas eu mando de novo. Qualquer coisa, me manda esse e-mail aqui. Eu mando de novo para você. Tem uma playlistzinha pelo YouTube. Eu vou ver aqui. Eu não recebi aqui no e-mail? No e-mail. Então eu vou compartilhar o link. Mas não ficou aqui, não. Pronto. Turma, abração, até amanhã. Vou mandar o link de novo assim que subir ainda hoje. Mando aqui também o PDF. Beijo grande e amanhã vamos tratar de iluminação. Tchau, tchau. Muito bom. Mais abraço para todo mundo. Mais abraço a todos.